Estamos estudando as cartas de Paulo aos Coríntios, verso a verso, nas quartas-feiras, e chegamos ao capítulo 4, cujo tema é da tribulação à exaltação. Na minha opinião, 2 Coríntios capítulo 4 é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia. E que privilégio nós temos de estudá-lo na noite de hoje. Vamos lá então. Nos versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz que o verdadeiro cristão tem um compromisso com o verdadeiro evangelho. Ele diz o seguinte: pelo que tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus. Paulo nos fala aqui, se a gente puder ver o próximo slide, por favor. Paulo nos fala aqui sobre a responsabilidade que temos com a verdade. Eu não sei se você reparou, mas ele disse que já naquela época havia pessoas que andavam adulterando a palavra de Deus. Quando a gente ouve essa expressão, uma coisa que vem à nossa mente é, por exemplo, aquele vendedor de leite, e ele vai vender o seu produto, mas metade é leite, metade é água. Ou que faz alguma outra forma de mentira, que dilui, e aí o evangelho fica adulterado, fica aguado. Se isso já acontecia, meus irmãos e minhas irmãs, na época de Paulo, que perigo não corremos na nossa época? Então Paulo diz, olha, nós, crentes fiéis, não somos como outros que andam por aí adulterando, aguando, diluindo, falsificando, adoçando a palavra de Deus. Um comentarista, ao falar deste texto, o nome dele é Beasley Murray, diz que não há necessidade de adaptar a palavra de Deus para torná-la de sabor agradável aos homens. O evangelho é a verdade que brilha com luz própria. É realidade sobre a qual a pessoa pode lançar confiantemente a sua vida. Então, não é tarefa da igreja tornar o evangelho agradável ao paladar do ser humano. É tarefa da igreja pregar o evangelho. Essa é a nossa responsabilidade. É por isso que nós haveremos de dar contas a Deus. E aí Paulo vai adiante. E ele diz que este evangelho integral, não adulterado, não diluído, nem sempre é aceito. Mas que o problema não está no evangelho. A rejeição ao cristão e ao evangelho é fruto de cegueira espiritual. Versos 3 e 4. Então, para o pessoal de casa que gosta de tirar foto dos slides, é o próximo slide. Versículos 3 e 4. Mas, olha que interessante isso, irmãos. Se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, que é o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O nosso evangelho, diz Paulo, ainda está encoberto para algumas pessoas. E que pessoas são essas? Os perdidos. Infelizmente, a estes, Satanás, o Deus deste século, cegou para que não vejam a simplicidade e a verdade do evangelho. Quando eu leio esse versinho, uma outra associação que eu faço, agora é com o pico da neblina, que é o ponto culminante
do território brasileiro, a nossa montanha mais alta, mais elevada. E sendo assim tão alta, poderíamos dizer, todos enxergam esta montanha. Mas não é o que ocorre, porque apesar de estar tão alto, o pico da neblina raramente é visto. Por isso ele tem esse nome, Pico da Neblina. Está normalmente encoberto pelas nuvens. Da mesma forma, qual é o ponto culminante da história? Qual é o momento mais alto da história dos relacionamentos entre o homem e Deus? É a vinda de Jesus Cristo, é o Evangelho. Mas ele está encoberto, como aquela grande montanha que tem diante de si uma nuvem, uma neblina. E então estas pessoas se perdem. Apesar do Evangelho ser o ponto culminante da história da relação de Deus com os homens, há muitos que não conseguem enxergá-lo. Paulo falou sobre isso no capítulo anterior, quando disse sobre aquele véu que é colocado diante dos olhos dos homens, e lá no capítulo 3 ele dizia que o povo judeu, que era o seu povo, estava com este véu, o Messias estava ali na frente deles e eles não percebiam. E agora Paulo vai dizer que não é apenas o povo judeu, mas que também os gentios estão como que cegos pelo Deus deste mundo e não enxergam o que está na frente deles, que é o amor de Deus e o plano de salvação. Mas Deus é poderoso para tirar o véu, Deus é poderoso para soprar as nuvens e assim resplandecer a sua verdade, a sua justiça diante dos homens. Para isso temos que orar. Conversão é batalha espiritual. Ninguém se converte sem que antes alguém tenha orado por ele primeiro. E essa passagem nos lembra este fato. Mas vamos em frente. Como o evangelho é rejeitado, como o cristão é rejeitado, isso acaba resultando em tribulação, em adversidade. Olha o que diz o verso 6 e o verso 7. Aliás, vamos ler do verso 5 ao verso 7. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Deus. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Então Paulo vai falar aqui sobre o grande paradoxo da vida cristã. O grande paradoxo do ministério cristão. Ele vai falar que o mesmo Deus, que lá no Gênesis disse, haja luz, e fez a luz resplandecer, iluminou as nossas almas, fez explodir uma luz dentro de nós. O mesmo Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aleluia! Os astrônomos dizem que o evento mais luminoso do universo é a supernova. Uma supernova é uma explosão decorrente do colapso de uma estrela massiva, de uma estrela gigante. Aquela estrela é tão grande, muitas vezes maior que o nosso Sol, que a certo instante a gravidade do seu peso a contrai, e então o nível de energia liberado é espantoso e ocorre uma grande explosão. E é o fenômeno mais luminoso do universo, a supernova. Na vida espiritual, a supernova é a conversão. Amém? Quando Jesus entrou na nossa vida, bum, explodiu uma luz sobrenatural, espiritual, gloriosa, eterna. É o que Paulo está dizendo aqui, esse mesmo Deus que das trevas fez brilhar a luz, colocou dentro de nós essa luz sobrenatural, chamada Evangelho. E qual é o paradoxo?
é que, embora esta luz sobrenatural tenha explodido na nossa alma, nem por isso nós nos tornamos sobrenaturais. Continuamos sendo humanos, pecadores, limitados. Paulo diz que é um tesouro guardado em vasos de barro. Pensa bem, a luz de Deus, a luz de Cristo, o esplendor do Evangelho, o brilho do Senhor, guardado dentro de você, com todos os defeitos que você tem. E isso gera uma tensão, que a gente pode chamar do paradoxo do ministério, que é o fato de você, ao mesmo tempo, ter uma luz sobrenatural e ser uma pessoa natural. A glória de Deus e a fragilidade humana. Talvez você olhe para um crente idoso, com seus cabelos brancos, a sua pele enrugada. Eu estou pensando aqui em alguém, pastor Almir, que já adentrou a quinta idade, que se apoia numa bengalinha, e a própria imagem da fragilidade. Mas se nós tivéssemos uma visão de raio-x, enxergaríamos dentro dele o brilho da glória de Deus. Isso para nós é um problema. Isso para nós traz sofrimento. Já somos salvos, ainda somos pecadores. Nosso nome já está escrito no livro da vida, ainda temos limitações, dores. Mas Paulo vai dizer, isso não é problema, isso é estratégia. Isso é proteção de Deus para nós. Para quê? O que está escrito? Para que a glória seja de Deus e não nós. Porque você se conhece, abençoado? Fala a verdade. Se essa glória toda estivesse dentro de você, e você não tivesse limitações, dificuldades, ninguém te aturava, não? Eu parei para pensar num dia desse. Eu estava brigando com Deus. Faço isso às vezes. Nunca venço, mas faço isso às vezes. E eu estava brigando com Deus. E eu estava dizendo para Deus, Deus, o Senhor me deu o ministério. O Senhor me chamou para ser pastor. Mas ao mesmo tempo o Senhor me criou com tanto defeito, com tanta limitação, e eu tenho tanta dificuldade, o Senhor não podia fazer isso comigo. E aí naquele momento passou uma mensagem de Deus. Quando Deus fala comigo, eu não ouço aqui, mas é uma frase que se forma na minha cabeça e que eu sei que não é minha. E aquela frase dizia o seguinte, olha Marcelo, já teve alguém que teve a minha luz e que não tinha defeito. E que não tinha falha, que não tinha limitação, que não tinha problema. O nome dele era Lúcifer. Aí eu disse, opa! Aí eu entendi que aquilo que para mim era problema, para Deus era estratégia. Para Deus era livramento. Você tem o Espírito Santo de Deus contido num vaso de barro, que é o seu corpo, que é o seu coração, que é a sua alma, que é a sua essência, que é você. E isso é uma tensão para você. É como a corda esticada de um violino. Mas se não houvesse tensão, o violino não produziria som. E muitas vezes é através desse paradoxo que Deus estica as fibras da nossa alma para que nós produzamos as canções em louvor a Ele. Mas é um paradoxo, é uma luta. É uma luz extraordinária dentro de um potinho de barro. E a gente precisa aprender a lidar com isso e administrar isso ao longo da vida. Por isso que eu acho muito lindo o capítulo 4 de 2 Coríntios. Agora, a vida cristã envolve batalhas e também vitórias. Versos 8 a 12. Aqui, Paulo se supera. Ele diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas nunca destruídos,
trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Um dia eu vi um adesivo numa caminhonete e estava escrito: nós trupica, mas não cai. E é isso que Paulo está dizendo aqui, não é? A gente tropeça, a gente sofre, mas a gente não desiste. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, sim, desamparados jamais, abatidos, mas não destruídos. Deus está conosco. A imagem que eu formo agora na minha mente é de um pugilista, uma imagem do mundo do boxe. E lá no boxe, às vezes, um pugilista está nas cordas. É quando o adversário vem para cima dele e ele está se defendendo. E é um momento crítico, ele está apanhando feio e todo mundo fica preocupado. E a gente diz que ele está nas cordas. Tem horas que o cristão está nas cordas, pelas pontas, se aguentando. Mas louvado seja Deus. Às vezes, o cristão está nas cordas, mas nunca, nunca, nunca o cristão está na lona. Você sabe qual é a diferença, não é? Na lona, nocaute, derrota. Não, diz o apóstolo Paulo. Em nós opera a morte, mas em vós a vida. O que isso quer dizer? Que através das nossas tribulações e sofrimentos e dificuldades, vamos abençoando, vamos levando pessoas à conversão, vamos sendo vasos de bênçãos e instrumentos da graça de Deus. Então essa é a vida cristã, meus amados. De batalhas, sim. De sofrimentos, sim. A terceira idade pode trazer algumas dessas batalhas, como a solidão, o abandono, a enfermidade, a doença, a limitação, o esquecimento. São batalhas, mas são batalhas que a gente enfrenta e vence, como todas as outras batalhas que caracterizam cada fase da existência humana. O crente pode até estar nas cordas, mas ele jamais estará na lona. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ler agora o verso 13, e o 14 e o 15. Está faltando lá no slide. Você pode corrigir. 13, 14 e 15. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: crie, por isso falei. É uma citação do Salmo 116, 10. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará a nós com Jesus e nos apresentará convosco. Pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Em outras palavras, o Senhor é glorificado tanto no nosso sofrimento, quanto na nossa alegria, tanto na nossa tribulação, quanto na nossa vitória. E a mensagem, que é uma paráfrase da Bíblia, de autoria de Eugene Peterson, traduz esses versinhos da seguinte maneira: não há silêncio sobre essa questão em nossa vida. Assim como o salmista escreveu, crie, por isso falei, lá no Salmo 116, 10, falamos daquilo em que cremos. E o que cremos é que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará e nos levará com vocês. Cada detalhe coopera para o progresso de vocês e para a glória de Deus. Mais e mais graça, mais e mais pessoas, mais e mais louvor. Então, seja através da luta, seja através da vitória, que Deus seja louvado. E se nesse momento atual da vida, Deus ainda não pode ser louvado por uma vitória, que Ele seja louvado pela luta.
O próprio Paulo vai dizer na sua última carta a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você está combatendo o bom combate? Porque se você está combatendo o bom combate, você já é vencedor, independente do resultado das suas iniciativas ou das suas expectativas. Para terminar, o que se vê é temporal e o que não se vê é eterno. Versos 16 a 18. Por isso, escreve Paulo, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia, se consumindo. Pensa numa vela. Você acende a vela. A vela só tem utilidade se for acesa. Mas a partir do instante em que você acende a vela, o que acontece com ela? Vai se consumindo. Paulo está dizendo isso aqui. O homem exterior. Essa semana eu estive lá na casa do pastor Samuel. Cadê o pastor Samuel? Está ali. Casa do pastor Samuel e da irmã Naná. E vi as fotos do casamento do pastor Samuel. Os irmãos não imaginam a cabeleira que o pastor Samuel tinha, irmãos. O topete igual do Elvis Presley. Fartas costeletas. Mas cadê a cabeleira? Em algum momento da jornada, se consumiu. E é isso que o Paulo está dizendo aqui. O nosso homem exterior se consome mesmo. Eu tenho algumas fotos lá em casa para provar que eu já tive cabelo preto um dia. Quando eu casei, eu pesava 56 quilos. Aí subi hoje lá na balança, estou com 80. O que aconteceu? O exterior vai consumindo. Eu não quero deixar ninguém deprimido, né? Tinha uma música lá dos anos 70. Quando olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Tem coisa mais deprimente? O que esse cara estava na cabeça quando compôs essa música? Mas Paulo está dizendo isso aqui. Olha, terceira idade, pessoal aí do projeto Jardim Regado, o homem exterior pode até estar consumindo, mas o interior renova de dia em dia. Se você pudesse me enxergar, além dessa casca que eu carrego, você viria um garoto, você viria um campeão, você viria alguém que está cheio de otimismo caminhando para o céu. Não é assim, abençoado? Não é assim, abençoada? É o que Paulo está dizendo aqui. Ainda que o nosso corpo exterior esteja se consumindo, o interior, vai bem, obrigado, se renova de dia em dia. E aí ele vai mais fundo ainda, ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. O que ele quer dizer aqui, irmãos? Peso de glória. Glória tem peso. É porque quando o dinheiro surgiu, o que era o dinheiro? Era algum metal precioso que era pesado. Antes das moedas serem cunhadas, era um peso de ouro, era um peso de prata. É por isso que até hoje, algumas moedas de alguns países têm um nome que remonta a essa época. Por exemplo, lá na Argentina, qual é o nome da moeda? Peso. Lá na Inglaterra é libra. O que é libra? Uma medida de peso, assim como o quilo. Lá em Israel, a moeda é shekel, ou seja, ciclo. E o que é ciclo? É uma medida de peso. Então a glória tem peso, é um tesouro. Paulo disse, estou certo de que Jesus Cristo é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu sou atribulado, eu passo por dificuldade, as doenças, as limitações, as perseguições,
Mas isso é uma leve e momentânea tribulação que está produzindo um eterno peso de glória. Espera chegar no céu. Espera receber o galardão. Espera para você ver o prêmio, a coroa, o que a sua luta produziu, o tesouro que você vai ter. Não atente nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as coisas que se veem passam, mas as coisas que não se veem são eternas. As coisas mais importantes são as que não se veem. A gente não pode ver a alma, a gente não pode ver Deus, a gente não pode ver o amor, mas estas são as coisas que realmente têm peso. Estas realmente são as coisas que contam. O resto, como diria Salomão, é vaidade. Então, coloquemos os nossos olhos naquilo que é eterno e sigamos em frente, sem vacilar, sem desanimar. Quando o inimigo tentar nos convencer a desistir, vamos falar para ele: Satanás, você desiste primeiro do que eu, porque eu vou perseverar em seguir o meu amado Salvador. E é assim que a gente vai caminhando da tribulação à exaltação. Que lindo capítulo! O capítulo 5, eu gostaria de dividir em dois, porque ele trata de dois assuntos muito diferentes. Então, na próxima quarta-feira, nós vamos estudar os versículos 1 a 10, que fala sobre a ressurreição, sobre o céu, sobre a vida eterna. Já no versículo 11 em diante, fala sobre a terra, a missão, o trabalho do crente. Então, próxima quarta-feira, a esperança do cristão. 2 Coríntios 5, de 1 a 10. Espero contar com você aqui. E que Deus nos abençoe.